Bom dia! Vamos lá resolver esse exercício 24 aqui, da FUVEST 2011, prova V de vovozinha. E a ideia é que a gente tem que calcular a área desse polígono aqui, né? Então, polígono DEFGHI. Então, DEFGHI. A área de toda essa coisa aqui, né? E ele dá algumas informações no enunciado, né? Então, por exemplo, o triângulo ABC é equilátero, né? Então, o triângulo ABC é um triângulo equilátero, ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a 1, né? E a CDE, a FGB e BHC, que são esses quadrados aqui, né? Então, também está falando que são quadrados esses caras. Então, a gente sabe que todos esses lados são aqui, ó, todos eles são iguais, né? Iguais a 1, certo? Então, esse problema que a gente tem aqui é basicamente calcular a área de três tipos de figuras aqui, né? Primeiro, vai ser de um quadrado de lado 1. São três deles, então a primeira parte aqui vai ser o quê? Vai ser a área dos quadrados, né? Tá? Então vamos lá, isso aqui é bem fácil, né? A área de um quadrado, vou falar que isso aqui é A1, né? Isso aqui é simplesmente lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. Como o lado é 1 vezes 1, 1 ao quadrado, então a área de cada um desses quadrados vai ser 1. Né? Ele não deu unidade, então a gente deixa sem unidade mesmo. Tá? A área dos quadrados é 1. Agora, a segunda parte. Na segunda parte, a gente vai ter que calcular a área desse triângulo equilátero aqui. Então, eu vou colocar aqui triângulo equilátero, né? E é um só que a gente tem na figura, né? Esse cara aqui. Então, esse cara, vou fazer um desenho aqui, tentar reproduzir o melhor possível esse cara aí. Então, ele tem um lado 1 aqui, um lado 1 aqui, e um lado 1 aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular a esse lado, né? Então, eu vou quebrar isso aqui em duas partes, né? Então, isso aqui vai ser meio aqui e meio aqui. Eu quero calcular a área desse triângulo, eu sei que é o que? É a base vezes essa altura, que é justamente por isso que eu tracei essa perpendicular aqui. Base vezes altura dividido por 2, né? Então eu vou ter que encontrar quem que é essa altura, eu vou chamar de x, né? Então, vamos lá. Eu vou usar um Pitágoras aqui, porque é um triângulo retângulo, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é 1 ao quadrado, é igual ao primeiro cateto ao quadrado, que é 1 meio ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, x ao quadrado, né? Beleza, então isso aqui vai ficar 1 é igual a 1 quarto mais x ao quadrado, né? Vamos continuar aqui. Continuar aqui. Tá? Então vamos lá. Esse 1 quarto eu vou passar para o outro lado, vai ficar assim. 1 menos 1 quarto é x ao quadrado. Aqui o mínimo, eu posso tirar o mínimo aqui, eu posso simplesmente falar que esse 1 aqui é 1 sobre 1, então eu multiplico por 4 em cima e embaixo, vai ficar 4 sobre 4. No mesmo denominador eu já posso somar, né? Então vai ficar 4 menos 1 vai dar 3, e o denominador é 4, então 3 quartos é igual a x ao quadrado, ou seja, x é a raiz disso aqui. Então eu tiro a raiz em cima, a raiz embaixo, em cima vai ficar raiz de 3, embaixo raiz de 4 é 2. Legal. Achei o valor da altura. Então, agora é fácil calcular a área, né? A área desse triângulo, o que que é? É base vezes a altura sobre 2, né? Então, quem que é a base? A base é 1, a altura é o x, que a gente acabou de calcular, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, ou seja, a área aqui vai ser 1 vezes raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 2, dividido por 2 é só você multiplicar pela fração invertida, né? Então a primeira a gente copia, a segunda é 2, então vai ficar 1 sobre 2, ou seja, vai ficar raiz de 3 sobre 4, né? Isso aqui é o nosso A2, certo? Então eu vou circular esse cara aqui, esse resultado importante, né? Beleza, então a gente tem a área dos quadrados desse triângulo do centro, né? Agora falta calcular o quê? A área desses triângulos aqui, ó. Esse e esse, né? Então esse aqui vai ser o passo 3 do exercício, tá? Esses triângulos são um pouquinho chatos da gente calcular a área, né? Porque a gente tem pouca informação, né? A gente teria que também usar a mesma fórmula aqui, base vezes altura sobre 2, só que eu não sei quanto que é a base, né? No caso, ó, por exemplo, nesse aqui, eles são iguais, né? Nesse aqui, eu não sei quanto que é esse segmento F e eu não sei quanto que é a altura, que seria esse segmento aqui, tá?
Tudo bem, mas a gente pode descobrir essas coisas, né? Então vamos olhar, por exemplo, nesse triângulo aqui, que é exatamente a mesma coisa, né? Primeiro eu vou querer descobrir esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, tá? Então a gente sabe que esse cara aqui é 90 graus, que é um quadrado, aqui também é 90 graus, e aqui eu vou chamar de, sei lá, de beta, outro ângulo. Então, olha só, isso aqui é uma volta inteira, certo? Então o que eu sei aqui é que, bom, vamos escrever o que eu estou fazendo, né? Esse aqui é dos triângulos, né? Triângulos isósceles, né? Tá? Então vamos lá, eu estou tentando descobrir esse ângulo alfa aqui, né? Então, eu sei que beta mais alfa mais 90 tem que ser uma volta inteira, que é 360. Então eu vou escrever isso assim, ó. Beta mais alfa mais 2 vezes 90, eu vou escrever 90 como radianos, tá? Então eu gosto de escrever como radianos, fica π sobre 2. Isso aqui é igual a uma volta inteira, ou seja, 2π, né? Aqui eu posso simplificar. Então eu sei que beta mais alfa é igual a 2π. Esse π vai passar para o outro lado subtraindo, então fica 2π menos π, fica π. Tá, beleza, legal. Eu quero encontrar o alfa, mas eu não consigo resolver isso aqui porque eu não sei quem que é beta, né? Tudo bem, eu posso voltar nessa figura e ver que no triângulo equilátero, se ele tem os três lados iguais, ele também vai ter os três ângulos internos iguais, né? Então aqui eu sei que beta mais beta mais beta tem que ser igual a 180 graus, ou seja, beta vezes 3 tem que ser igual a π, ou seja, beta é π sobre 3. Legal, esse resultado aqui eu posso substituir em lugar do beta nessa equação aqui, vai ficar o quê? Vai ficar assim, alfa mais π sobre 3 é igual a π, né? Passa essa fração aqui para o outro lado, fica assim, alfa é igual a π menos π sobre 3. E aqui é como se fosse π sobre 1, eu multiplico por 3 em cima e embaixo. Então vai ficar assim, 3π menos π, todo dividido por 3, ou seja, vai ficar 2π sobre 3. Beleza, a gente achou o alfa aqui, né? Agora, por que eu estou querendo achar o alfa? Porque eu vou usar a lei dos cossenos aqui, ó. Eu sei que usando a lei dos cossenos e sabendo esse ângulo e os dois lados aqui, que eu sei que é 1, eu consigo achar esse segmento que seria a base do meu triângulo, né? Então vamos lá. Eu vou chamar esse segmento aqui de y, né? E vou usar a lei dos cossenos. Como é que fica a lei dos cossenos? Fica assim, ó, y ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo, né? É igual o outro lado ao quadrado 1 ao quadrado, né? Mais o outro lado, que também é 1 ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados aí, 1 vezes 1, vezes o cosseno de alfa, que é 2π sobre 3, tá? Legal, então vamos ter que y ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1 mais 1 ao quadrado, então isso aqui vai ficar 2, menos 2, cosseno de 2π sobre 3, né? Quanto que é cosseno de 2π sobre 3? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no círculo trigonométrico, né? Então você tem o eixo aqui dos cossenos, né? O eixo do seno aqui. Bom, 2π sobre 3, o que é? Você pega uma volta inteira e divide em 3 partes, né? Então isso aqui vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Aqui 2π sobre 3. Uma coisa mais ou menos desse jeito aqui, ó, né? Bom, 2π é 360, dividido por 3, isso aqui dá 120 graus, né? Ou seja, isso aqui, ó, é 2π sobre 3, tá? Né? Legal, quanto que vale o cosseno desse ângulo? O cosseno é essa projeção aqui, ó. Né? Tá? Quanto que vale isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 60. Tá? 60 graus está aqui. Isso aqui é π sobre 3, né? E essa coisa aqui, ó, o cosseno é a projeção aqui, né? Então a gente sabe que o cosseno de 60 graus é meio positivo, né? Então aqui esses ângulos eles são um reflexo nesse eixo aqui, um em relação ao outro, né? Tanto é que se você ver daqui para cá, aqui é 120 graus, né? E aqui é 180. Então quanto que falta de um para o outro? Falta 60 graus, exatamente o que tem aqui. Então esse pedaço aqui, essa projeção é do mesmo tamanho dessa aqui, só que como está do lado esquerdo aqui do eixo, o cosseno vai ser negativo, então esse aqui vai ser menos meio, né? Então vamos lá, então esse cara aqui vai ficar 2 vezes menos meio, né? Então vamos lá, y ao quadrado é 2, menos com menos vai ficar mais, aí esse 2 aqui eu
eu corto com esse aqui, fica 3, né? Ou seja, y é igual a raiz de 3. Tá? Vou circular isso aqui porque é um resultado importante, tá? Vou fazer um y mais bonitinho também. Y é a raiz de 3, então a gente tem a base já, né? Então legal, então a gente sabe que isso aqui, ó, esse pedaço aqui é metade, né, do y, ou seja, isso aqui é a raiz de 3 sobre 2. E isso aqui, eu tracei uma perpendicular, que é a altura do triângulo, então só falta achar o quê? Só falta achar essa altura aqui, que eu vou chamar de z, né? E acabou o problema, isso aqui a gente vai calcular essa altura aí para colocar na fórmula da área e pronto, e matou o problema, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar o problema agora? O problema vai ficar assim, a gente vai achar o z, né? Então a gente tem uma coisa desse tipo aqui. Aqui é 90 graus, isso aqui é 1, isso aqui é a raiz de 3 sobre 2, isso aqui eu chamei de z, né? Então vamos lá, 1 ao quadrado é igual a z ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né? Bom, z ao quadrado eu vou colocar aqui, 1 ao quadrado é simplesmente 1, raiz de 3 sobre 2 eu levo ao quadrado em cima e embaixo. Então, raiz de 3 ao quadrado é simplesmente 3, 2 ao quadrado é 4. Vou passar esse cara para o outro lado, vai ficar assim, 1 menos 3 sobre 4 é igual a z ao quadrado. Bom, aqui é 1 sobre 1, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, vai ficar 4 sobre 4, né? 4 menos 3 é 1, e o de baixo é o denominador, continua o mesmo que é 4, isso aqui é z ao quadrado, ou seja, z é igual a raiz de 1/4, né? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar raiz de 1, que é 1, sobre raiz de 4, que é 2. Então, isso aqui é meio. Z é igual a meio. Legal. Agora, a gente tem a altura do triângulo e a base. A altura é essa aqui, a base é essa, é só a gente calcular a área, né? Então, eu vou chamar de A3 aqui. Isso aqui vai ser a base, que é raiz de 3, vezes a altura, que é meio, tudo isso dividido por 2, né? Então, isso aqui fica raiz de 3 sobre 2, em cima, embaixo, multiplicar pela fração invertida, então é meio. Então, o A3 é raiz de 3 sobre 4. Beleza, achamos a última área aqui, né? Que é desses 3 triângulos isósceles aí que a gente tem no problema. Né? Vamos somar tudo. Então, ó, a gente tem a área total vai ser aqui 3 quadrados, então vai ser 3A1. 3A1. Mas tem um triângulo equilátero só, que é esse cara aqui do meio, né? Então vai ser mais A2. Mais 3 desse A3 aqui, são 3 triângulos isósceles. Então 3A3, né? Beleza. Então vamos só substituir os valores aqui, certo? Então vamos lá. O A1 é 1, então isso aqui vai ficar 3 vezes 1, que é 3, mais o A2 que a gente calculou aqui. Tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 4. Então isso aqui vai ficar mais raiz de 3 sobre 4, mais o 3 vezes A3, né? Então isso aqui vai ficar 3 vezes raiz de 3 sobre 4, né? Olha que interessante, eu vou juntar só os raiz de 3 aqui sobre 4, né? Então você tem uma vez raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes raiz de 3 sobre 4, isso aqui vai ficar 4 vezes raiz de 3 sobre 4. Ou seja, posso cortar esse 4. Então, a área total desse negócio vai ser simplesmente 3 mais raiz de 3. Legal, né? Então, vou até circular aqui porque essa é a resposta final do nosso problema. Né? E a alternativa C. C de churros. Beleza? Isso aí, galerinha. Falou, então. Valeu.